Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Querido amigo, muito bom dia. Que a bênção e a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Jamais esqueça, nós temos um Pai de amor no céu. Quando nós precisamos de algo, passamos por dificuldade, clamemos por Ele. Foi essas palavras que Ele ensinou aos seus discípulos. Quando os seus discípulos lhe perguntaram, Senhor, como é que nós devemos orar? Ele se voltou para aqueles homens e falou, olha, Pai nosso que estás nos céus, nós temos um Pai celestial, nós temos um Pai de amor, nós temos um Pai que supre as nossas necessidades, nós temos um Pai que é presente na nossa vida, toda e qualquer circunstância da nossa vida, Ele está ao nosso lado para suprir as nossas necessidades. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 29, o versículo 1. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Eu acredito que nenhum de nós gostaríamos de viver ao lado de alguém em que nós não confiamos. Alguém que não é verdadeiro, alguém que é falso, alguém que não consegue proferir palavras em que nós possamos confiar nas suas palavras. Da mesma forma, você pode imaginar como que um Deus santo poderia amar e proteger constantemente uma nação, um povo que não estava fazendo algo para Deus que era autêntico, que não era real, que não era verdadeiro. Jerusalém estava oferecendo para Deus os seus sacrifícios porque era uma rotina, se tornou algo rotineiro na vida do povo. Eles faziam porque acreditavam que deveriam fazer, não com o objetivo de confessar os seus pecados, não com o objetivo de adorar a Deus, não com o objetivo de ter uma ligação íntima com o seu Criador, mas o objetivo pelo qual Jerusalém oferecia os seus sacrifícios e entregava as suas ofertas é porque eles acreditavam que a lei dizia isso e eles deveriam cumprir a lei, e Deus não se agradava desse tipo de adoração que eles estavam oferecendo para o Senhor. A cidade lareira de Deus era Jerusalém. A cidade lareira de Deus tinha deixado de cumprir os propósitos do Senhor. A cidade lareira de Deus estava tão longe de Deus que a adoração a Deus era uma rotina, não brotava do coração. Ir à casa do Senhor era uma responsabilidade. E se encontrar com o seu Deus era um compromisso, não era uma expressão de amor, não havia alegria, não havia satisfação, não era uma cumplicidade, mas era uma obrigação que deveria ser feita porque a lei dizia que deveria ser daquela forma. Mas as profecias de Isaías se cumpriram quando Deus levantou contra Jerusalém os assírios, liderado por Sanaqueribe. Eles formaram um cerco em Jerusalém. Por alguma razão, eles se dispersaram e foram lutar contra os etíopes, mas retornaram para tentar conquistar Jerusalém. Mas foi de súbito que Deus dispersou 185 mil soldados assírios com apenas um único anjo. E os israelitas, os judeus que estavam dentro de Jerusalém, eles ficariam boquiabertos pelo poder de Deus, a maneira como Deus amava o seu povo, a maneira como Deus expulsaria os idólatras, os inimigos do povo de Deus, para proteger o seu povo, para salvar a sua vinha. Mas os israelitas que estavam em Jerusalém não reconheceriam esse amor de Deus e mesmo assim viveriam um amor superficial em resposta à fidelidade de Deus. Isaías capítulo 29, o versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados então, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Embora Deus se manifestasse por inúmeras vezes para proteger o seu povo, os judeus, os israelitas permaneciam cegos, como se estivessem embriagados. Eles não conseguiam enxergar com lucidez quem era o Deus que os amparava, quem era o Deus que os protegia. Em vez de entregar-se por completo, arrepender-se dos seus pecados e se voltarem para Deus e adorarem o Deus Criador dos céus e da terra, os israelitas, os judeus, se voltavam para outros deuses, imagens feitas por mãos humanas,
e ofendia o Criador de todas as coisas. Eles estavam cegos, eles não conseguiam compreender a razão pela qual Deus tinha os levado para a terra de Canaã. Eles estavam soberbos, eles estavam presunçosos. Foi Deus que os cercou com tantas bênçãos, mas eles não conseguiam ter um coração agradecido, voltado em adoração para esse Deus. Embora Deus constantemente, antes de enviar os seus juízos, ele enviava os seus profetas. Ele não permitia que um juízo caísse sem que primeiramente essa nação fosse advertida. Mas a nação de Jerusalém estava com seus olhos fechados. Por mais que os profetas falassem, eles não estavam atentos àquilo que os profetas estavam dizendo. É como se alguém estivesse comunicando uma verdade, mas essa verdade entrava por um ouvido e saía pelo outro, mas não conseguia alcançar o coração. Deus já não mais suportava essa atitude da nação de Israel. Era necessário tomar uma providência para que aqueles que de fato fossem tocados pelo Espírito Santo pudessem ser salvos e nem todos fossem destruídos no juízo final. Era necessário permitir que o juízo de Deus, os flagelos do Senhor, caísse sobre aquele povo de coração endurecido. Seria o próprio Deus que tomaria medidas para humilhar essa nação. Seria o próprio Deus que faria com que os seus juízos caíssem para que esse povo reconhecesse que há um soberano Criador dos céus e da terra. Deus humilha os soberbos e enaltece os humildes. Mas nesse momento, Jerusalém se tornava soberba, dava as costas para o Senhor. E para que nem todos perecessem, era necessário que os seus juízos caíssem sobre Jerusalém, para que eles entendessem que há um soberano assentado no trono. Nem todos que estavam dentro de Jerusalém ficariam debruçados para sempre. Um remanescente seria preservado, um grupo de pessoas que manteria-se fiel ao Senhor, e desse remanescente Deus traria o rebento, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias, para nos resgatar de todos os nossos pecados. Aqueles que crescem em Jesus Cristo alcançariam a salvação. Aqueles que rejeitassem o Senhor seriam destruídos eternamente. Eu acredito que nessa manhã cada um de nós precisamos parar e fazer uma autorreflexão. Será-se da mesma forma como Israel estava vivendo? Jerusalém vivia, nós não temos vivido nos dias de hoje. Será que nos momentos de adoração que nos deparamos com o nosso Deus, no seu templo, a nossa adoração é de coração, é de uma entrega completa, ou nós o fazemos simplesmente para cumprir a tabela, para cumprir as leis, para que não fiquemos de consciência pesada, porque não fomos num dia de culto? Nós, a cada dia, precisamos avaliar a nossa vida à luz da palavra do Senhor. Aquele que não avalia a sua vida à luz da palavra de Deus, corre o risco de viver uma religião morta, uma religião formal, uma religião simplesmente pelo fato de fazer, mas não por amar a Deus com todo o seu coração. Precisamos entregar a Deus a nossa vida diariamente. Não pode ser apenas uma entrega num único dia da nossa vida. Não pode ser apenas aquele momento em que fomos batizados, mas a cada dia da nossa caminhada, nós precisamos nos voltar para esse Deus e nos colocarmos nas suas mãos. Dessa forma, o nosso coração é renovado, é sensibilizado pelo Espírito Santo. A cada dia que nós permitimos que Ele faça morada dentro de nós, Ele vai moldando a nossa vida, Ele vai sensibilizando as nossas necessidades e nós somos chamados a viver uma nova vida ao lado do Senhor. É um processo de santificação que somente o Espírito Santo efetua na nossa vida. Jamais deveríamos menosprezar a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, é Deus através do Espírito Santo tentando conduzir a nossa vida. Quando nós fechamos os nossos ouvidos para a palavra do Senhor, nós estamos tampando o nosso coração para entender a vontade de Deus. Nós jamais deveríamos negligenciar quando a palavra de Deus mexe conosco. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto para entender as vontades de Deus para a nossa vida. É por isso, amigo, que a cada manhã, quando nos levantamos, nós precisamos primeiramente ir aos pés do nosso Salvador. Quando ouvimos as suas palavras, nós precisamos beber dessa fonte, porque ela é fonte de vida. É água de salvação, é luz que ilumina a nossa vida. Somente Ele pode trazer essa restauração para cada um de nós. Toda manhã é o momento que Deus nos dá
como oportunidade para vivermos fielmente aos pés no decorrer de um dia de 24 horas. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Clamamos a Deus pela Tua bênção sobre a nossa vida. Fica conosco na nossa trajetória. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.